Eu nunca fui do tipo que chama atenção. Sou daquelas que some numa foto de grupo, sabe? A que fica na ponta, meio de lado, meio sorrindo, meio com medo de sorrir demais. 24 anos, cabelo cacheado que eu prendia todo dia numa trança porque não sabia o que fazer com ele. Uniforme azul do supermercado que ficava largo nos meus ombros. Trabalhava no caixa do fundo, o que fica perto do setor de frios, onde quase não tem movimento de manhã. Era exatamente o lugar que eu queria. Longe de gente, longe de conversa, longe de ter que fingir que era mais do que eu era. Minha chefe, a Silvana, sempre falava que eu era discreta demais para trabalhar com o público. Não era um elogio, mas eu fingia que era. A vida naquela época era assim. Acordava às 6 da manhã no quartinho que eu dividia com minha prima Débora no bairro do Maracanã. Tomava café com pão, pegava 2 ônibus até o supermercado, ficava 6 horas passando compra, comia marmita no refeitório de fundo, voltava para casa, dormia. Repete. Todo dia igual. Uma segunda-feira com roupa de todos os dias da semana. Não é que eu fosse infeliz, é que eu ainda não sabia bem o que seria ser feliz. Aí entrou ela. Numa terça-feira de setembro, umas 11 da manhã, quando o sol bate de lado pela porta do mercado e faz a luz ficar estranha, dourada, do tipo que parece que a vida vai pausar por um segundo. Ela entrou com um carrinho pequeno, um vestido verde escuro de linho amassado do jeito bonito, cabelos grisalhos cortados curto dos 2 lados e mais compridos no topo. Um corte que eu nunca tinha visto assim, mas que nela parecia a única coisa possível. Usava um brinco comprido só na orelha esquerda. Sem maquiagem, ou com maquiagem tão bem feita que parecia que não tinha. Andava devagar, mas não era a devagar de quem tá com preguiça. Era o devagar de quem sabe que não precisa correr porque o mundo vai esperar. Ela foi direto pro meu caixa. Não tinha fila. Mas ela foi pro meu caixa do fundo, que fica lá no canto, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E enquanto ia colocando as compras na esteira, queijo, vinho, tomate cereja, aquela água com gás de marca importada, ela levantou o olhar e me encontrou olhando para ela. Eu desviei. Claro, fiquei olhando para a tela do computador como se minha vida dependesse daquilo. Boa tarde, ela disse. E a voz dela era daquelas que chegam com calma, sabe? Sem pressa. Uma voz que já viveu muita coisa e não precisa mais gritar para ser ouvida. Boa tarde, eu respondi, sem levantar a cabeça. Ela pagou com cartão, pegou as sacolas. E antes de ir, disse: Obrigada, Kim. Eu congelei. Ela tinha lido meu crachá. Tinha lido e tinha dito meu nome, do jeito mais natural do mundo. Como se já soubesse há tempo. E foi embora sem olhar para trás. Eu fiquei parada uns 3 segundos com a mão no leitor de cartão. Meu coração tinha feito uma coisa estranha. Uma coisa que eu não sabia ainda nomear. Uma coisa pequenininha, quase imperceptível, como aquela bolha de ar que sobe devagar no fundo de um copo d'água. Só isso. Só aquilo. Mas foi suficiente para eu ficar pensando nela o dia inteiro. Ela voltou na quinta. E na semana seguinte, na segunda e na quarta. E na semana depois, quase todo dia. Às vezes comprava muita coisa, às vezes era só um iogurte e um limão. Mas sempre vinha pro meu caixa. Sempre. Mesmo quando tinha fila. Mesmo quando o caixa do meio estava vazio e era mais rápido. Eu comecei a prestar atenção nela de um jeito que eu não prestava atenção em nada. Notei que ela nunca usava bolsa de couro, só de pano. Que ela sempre tinha as unhas pintadas numa cor diferente. Bordeaux, verde musgo, azul marinho, uma vez até amarelo mostarda. Que ela ria com os olhos antes de rir com a boca. Que ela cheirava a algo que eu não conseguia identificar, mas que ficava no ar do caixa por uns 2 minutos depois que ela ia embora, e que eu ficava respirando fundo, fingindo que era por acaso. Um dia, umas 3 semanas depois da primeira vez, ela chegou com um cansaço diferente no rosto. Não o cansaço do corpo. Era aquele cansaço de dentro, de quando alguém tá carregando alguma coisa pesada e não tá conseguindo pousar. Eu não devia dizer nada. Não era da minha conta. Nunca foi da minha conta falar com os clientes além do necessário.
Mas aí saiu da minha boca, antes que eu pudesse segurar. Você tá bem? Ela parou, me olhou. E dessa vez era diferente das outras vezes. Dessa vez ela me olhou de verdade, sabe? Não de passagem. Olhou como quem enxerga. Estou, ela disse. E depois, foi gentil você perguntar. E sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. O tipo de sorriso que não é para impressionar ninguém. É só para dizer, eu vi você te ver. Eu fui embora naquele dia com o peito cheio de uma coisa sem nome. Na semana seguinte, ela me contou que tinha salão de beleza, que estava com problema com uma funcionária, que era complicado gerir pessoa. Foi a primeira conversa de verdade que a gente teve. 3 minutos enquanto eu passava as compras, ela falando e eu escutando, os 2 ouvidos inteiros nisso, esquecendo de respirar direito. Me chamo Renata, ela disse na hora de ir embora. Mas todo mundo me chama de Rê. Kim? Eu disse, apontando para o crachá. Eu sei, ela falou com aquele sorriso de canto de boca. Já sei há um tempo. E foi. E eu fiquei ali com o crachá na mão, parecendo idiota do melhor jeito possível. Minha colega Patrícia, que trabalhava no caixa ao lado, chegou espreitando. Quem é essa mulher? Ela aparece aqui toda semana. Cliente, eu falei. Cliente que olha pra você desse jeito não é só cliente não, menina. Eu ri. Falei que ela era louca. Mas fui pro banheiro esconder o sorriso que não estava conseguindo controlar. Foi numa sexta-feira de outubro que tudo mudou de vez. Rê chegou mais tarde do que de costume, perto do horário que eu ia embora. Tinha chovido muito naquele dia e ela estava com o cabelo úmido nas pontas, o casaco bege pingando. Comprou pouca coisa. Ficou menos tempo do que o normal. Na hora de pegar as sacolas, ela demorou 1 segundo a mais. E eu percebi, só depois, quando ela já tinha ido, que ela tinha dobrado um pedacinho de papel e deixado embaixo de uma das sacolas na esteira. Peguei o papel com uma pressa que não era elegante. Estava escrito à mão, com letra cursiva inclinada, a tinta um pouco borrada de uma caneta que deve ter vazado. Tem um café perto daqui que faz o melhor bolo de cenoura que eu já comi. Se um dia você tiver vontade de conhecer, me diz. Rê. Abaixo do texto, um número de celular. Fiquei olhando para aquele papel como se fosse uma coisa que podia quebrar. Meu primeiro instinto foi dobrar de volta e enfiar no bolso do uniforme. O segundo foi ligar para minha prima. O terceiro foi não fazer nada e deixar o papel guardado por uma semana inteira, enquanto eu ficava acordada de madrugada pensando no que responder. Fiz os 3. A Débora, quando soube, ficou animada demais. Manda mensagem, Kim. Que mulher mais charmosa. A minha mãe, quando eu deixei escapar uma menção, ficou quieta do jeito que fica quando ela discorda, mas não quer briga. Minha amiga Thaís, que estudava comigo no curso de técnico de enfermagem que eu tinha largado no 2º semestre, disse: Você vai se envolver com uma senhora? Uma senhora, 48 anos, 18 a mais que eu. Eu sabia que ia ser isso, que ia ser essa palavra. Senhora, velha, você tá doida, que ia aparecer. Já sabia antes de contar para qualquer pessoa. Mas quando ouvi, dói de um jeito específico. Dói porque é a palavra que tenta diminuir o que você sente antes que você consiga entender o que você está sentindo. Mas eu ficava pensando no jeito que ela me olhava. Não como curiosidade, não como projeto. Como se eu fosse inteira. Como se valesse a pena parar o mundo por 3 minutos para me ouvir falar sobre nada, basicamente. Porque o que eu falava era sempre pouco, sempre tímido. E ela sempre ouvia como se fosse muito. Na segunda-feira seguinte, às 11h47 da manhã, eu mandei uma mensagem. Oi, Rê. Sou a Kim do supermercado. Adoro bolo de cenoura. Ela respondeu em 2 minutos. Sábado, 10 horas. Te mando o endereço. E então um coração vermelho. Só um. Discreto. Mas que ficou pulsando na tela do meu celular por tempo demais. Me arrumei 4 vezes naquele sábado. A primeira roupa era séria demais. A segunda era casual demais. A terceira eu achei que estava perfeita até a Débora olhar e fazer aquela cara.
A quarta foi uma calça jeans escura, blusa bege de manga 3/4 e os meus brincos de argola grande que eu só usava em coisa importante. Cabelo solto. Primeiro solto na vida que eu saí de casa com o cabelo solto e não fiquei com vontade de prender no meio do caminho. O café ficava numa ruazinha atrás da Tijuca, daquelas com paralelepípedo e planta na calçada. Tinha mesinhas na frente com toalha xadrez vermelho e branco. Cheirava a café e a baunilha de longe. Ela já estava lá. Estava de costas quando cheguei, mas se virou quando ouviu meus passos. E eu não sei como ela soube que era eu, mas ela soube. Usava uma camisa branca de linho com as 2 primeiras casas abertas, calça cinza larga, sandálias de couro. Os cabelos um pouco menos arrumados do que no mercado. Mas ela, talvez. Kim, ela disse de pé e me deu um abraço. Um abraço de verdade. Não aquele abraço rápido de conhecidos. Abraço com as 2 mãos, firme, do tipo que diz: eu sabia que você ia aparecer. Cheirava a perfume de madeira e a algo floral que eu não soube identificar. Fiquei 1 segundo a mais do que devia. Ela não reclamou. Nos sentamos. Ela pediu 2 cafés e o bolo antes mesmo de me perguntar se eu queria. Mas me olhou depois, como se pedisse permissão, e eu disse que sim com a cabeça, porque palavras tinham saído de serviço naquele momento. Você ficou quanto tempo pensando antes de mandar a mensagem? Ela perguntou, com um sorriso que não era de deboche. Era de quem já sabe a resposta e pergunta por que gosta de ouvir. 1 semana, admiti. Ela riu. Aquele riso cheio, de verdade, que a gente ouve de longe. 1 semana é honesto, ela disse. Eu levo quase 1 mês para deixar o bilhete. 1 mês? Eu passei no seu caixa umas 12 vezes antes de ter coragem. Ela me olhou sem piscar. Você tem um jeito que me deixava sem saber o que fazer. E eu tenho 48 anos, então isso diz muito. Meu coração fez aquela coisa de novo. Aquela bolha subindo devagar. A gente ficou 3 horas naquele café. 3 horas que passaram como se fossem 20 minutos e que ao mesmo tempo pareciam que tinham sempre existido. Ela me contou do salão. Abriu há 12 anos, depois de trabalhar para outra pessoa por 15. Me contou da filha de 22 anos que morava em Belo Horizonte estudando medicina. Me contou do casamento que acabou 8 anos atrás, de um modo direto e sem drama, como quem fala de uma estação que passou. Me contou que gostava de mulheres desde os 32, que levou tempo para entender, mais tempo ainda para aceitar, e que hoje o único arrependimento era ter demorado. Eu ouvia com o corpo inteiro, e ela me perguntava coisas sobre mim. Sobre o que eu gostava, o que eu queria, o que me assustava. Ninguém me perguntava essas coisas. As pessoas ao redor da minha vida me perguntavam sobre emprego, sobre dinheiro, sobre quando eu ia arrumar um namorado. Ela me perguntou qual era a minha música favorita, e ficou séria ouvindo a resposta, como se importasse de verdade. Você é mais do que parece, ela disse em determinado momento, olhando para mim de um jeito que eu não sei descrever. Você sabe disso? Eu não sabia. Eu nunca tinha sabido. Não, respondi, honesta. Vai saber, ela disse simples, como quem faz uma promessa que não precisa de cerimônia. Na hora de ir embora, ela me acompanhou até o ponto de ônibus. A gente ficou parada na calçada por uns 5 minutos, só conversando sobre nada, e eu sabia que os 2 estávamos adiando. Quando o ônibus apareceu na curva, ela pegou minha mão, devagar, como se estivesse perguntando, e apertou. Sábado que vem? Ela perguntou. Sábado que vem, eu disse. Subi no ônibus, fui até o fundo, olhei pela janela e ela ainda estava na calçada, me olhando partir. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não queria que aquele ônibus andasse. O mundo tem uma habilidade específica de se meter no que não é chamado. A Patrícia do caixa ao lado foi a primeira. Soube de algum jeito, eu acho que a Débora falou para alguém que falou, e me chamou no corredor do refeitório com aquela cara de quem vai te proteger, mas na verdade quer a fofoca. Kim, cuidado. Mulher mais velha assim, sabe como é. Você é bonitinha, nova, ela vai te usar e te largar. A minha mãe foi mais sutil, mas cortou mais fundo.
Falou que eu era imatura, que eu ia me machucar, que aquela mulher já tinha vida feita e o que ela queria comigo era uma aventura jovem. Falou com aquela voz baixa de quando ela tá tentando ser gentil e não tá conseguindo muito. Minha amiga Thaís mandou print de um texto sobre relacionamentos assimétricos que ela tinha achado no Google. Eu ouvi tudo. Não briguei com ninguém. Guardei dentro de mim que dói, mas que você aprende a carregar, porque brigar é cansativo, e eu sabia que não ia adiantar. Eles não tinham visto o jeito que ela me olhava. Não tinham ouvido ela fazer uma pausa no meio de uma história engraçada para me perguntar se eu estava confortável. Não tinham sentido a mão dela no meu braço quando eu falei pela primeira vez que às vezes me sentia invisível na vida. Você nunca vai ser invisível para mim, ela tinha dito. Sem drama, sem teatro, como quem está descrevendo um fato geográfico. Quem sabe essas coisas não tem direito de opinar sobre o que você devia sentir. Mas mesmo assim, doía. Porque eu era nova, eu era inexperiente, eu não tinha certeza de nada. E quando todo mundo ao redor fala que você tá errada, uma parte de você começa a fazer a pergunta mesmo sem querer. Será? Levei isso pra Rê numa tarde de novembro, quase 2 meses depois do café. A gente já se encontrava toda semana, às vezes 2 vezes. Já tínhamos nos beijado. Uma vez, na despedida, na frente da casa dela, ela encostou a testa na minha antes de ir e ficou assim, pertinho, até eu entender o que ela estava esperando. E eu entendi. E foi o beijo mais lento e mais honesto que eu já tinha dado na vida. Mas eu ainda não tinha contado sobre o peso que as pessoas ao redor estavam colocando. Contei naquela tarde, na varanda do apartamento dela, tomando vinho quente porque fazia frio. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou quieta 1 segundo, olhando para o horizonte. Depois, me olhou. Eu lembro exatamente do jeito que ela me olhou naquele momento. Não foi um olhar rápido, nem confortável. Foi um daqueles olhares que atravessam você por dentro, como se ela estivesse medindo cada pedaço da minha insegurança antes de responder. E isso, por si só, já me deixou nervosa. Porque até então, Rê sempre parecia segura de tudo. Das palavras, dos gestos, das escolhas. Mas ali, tinha alguma coisa diferente. Um silêncio mais pesado. Um tempo maior do que o normal. E foi nesse pequeno atraso, nesse segundo a mais antes da resposta, que eu senti pela primeira vez que talvez existisse algo que ela ainda não tinha me contado. Algo que não cabia naquele sorriso tranquilo que ela sempre mostrava para mim. Algo que, de alguma forma, podia mudar tudo aquilo que a gente estava construindo. Ela respirou fundo antes de falar. Não foi teatral, não foi exagerado. Foi real. E isso me deixou ainda mais tensa, que quando alguém que parece tão controlada assim precisa parar para respirar antes de dizer algo, é porque o que vem não é simples. Eu fiquei ali, parada, segurando a taça com a mão meio gelada, esperando. E o silêncio entre a gente começou a ficar diferente. Não era mais confortável. Não era mais leve. Era aquele tipo de silêncio que faz você pensar demais, que faz você imaginar coisas, que faz você sentir que talvez você tenha aberto uma porta que não vai conseguir fechar depois. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu tive medo da resposta dela. Posso te dizer o que eu penso de verdade? Ela repetiu, mais baixo agora. Pode. E antes mesmo de eu responder, meu coração já tinha acelerado. Porque eu percebi que não era só sobre o que as pessoas tinham falado. Não era só sobre idade, julgamento ou medo. Tinha mais coisa ali. Muito mais. Algo que ela vinha guardando. Algo que ela ainda não tinha tido coragem de me dizer. E naquele instante, olhando para ela, com aquele olhar firme mas carregado de alguma coisa que eu não sabia explicar, eu entendi que o que viesse depois daquela pergunta não ia ser só uma opinião, ia ser uma verdade. E talvez não fosse uma verdade fácil de ouvir. Porque naquele segundo, antes dela abrir a boca, eu tive a sensação mais estranha de todas, de que eu não conhecia ela tão bem quanto achava.
E foi exatamente aí que tudo começou a mudar. Se você quer a parte 2, comenta "Quero a parte 2" aqui embaixo, porque o que ela disse depois dessa pergunta mudou completamente a forma como eu enxergava tudo. Ela, a gente e até a mim mesma. E se você ainda não é inscrita, já se inscreve agora, porque essa história não termina do jeito que você está imaginando. Confia. Na próxima parte, eu vou te contar a verdade que ela escondeu de mim por todo esse tempo.